Bom dia, eu me chamo Fernando Leite e hoje eu sou o responsável pela nossa conversa no canal do YouTube do Rita de Cássia, o nosso querido Rita, a nossa Casa Espírita. Hoje, diferentemente do que acontece normalmente, nós não faremos uma palestra, nós temos hoje um objetivo diferente, que é fazer um convite para você, para estudar conosco o Livro dos Espíritos, no encontro sobre o Livro dos Espíritos durante o Carnaval. Como é nesse período, a gente costuma chamar de encontro de Carnaval. E eu vou passar aqui algumas informações, mas antes eu gostaria de fazer uma prece. E levando meu pensamento a Ti, Jesus, querido Mestre, querido amigo, que nesses momentos em que a gente se dispõe a pensar um pouquinho sobre a doutrina dos Espíritos e a pensar um pouquinho sobre o Seu Evangelho, esteja conosco e que suas bênçãos recaiam sobre todos nós que estamos conectados ao Rita nesse momento, para que essas reflexões sejam proveitosas para cada um de nós. Que assim seja. Bom, então falando sobre o convite, essa é a sexta palestra, ou a sexta conversa que nós fazemos desde a semana passada, para convidar você, frequentador do Rita, a participar do nosso encontro de Carnaval. Esse convite é extensivo também a qualquer pessoa que goste de estudar ou que tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos. E depois dessas conversas, dessas seis palestras, nesses seis encontros, as informações serão passadas via site e via WhatsApp, nos grupos de estudos dos cursos do ano passado, tá? Então, me desculpem se alguma das informações que eu vou passar aqui agora forem repetidas, se vocês já tiverem ouvido, mas é que para algumas pessoas talvez este seja o primeiro contato contato de informação sobre o encontro de Carnaval, né? Esse encontro o Rita já faz há quase 4 décadas, quase 40 anos, e inicialmente era junto com o pessoal do Leon Denis, o Centro Espírita Leon Denis, que é uma casa que tem muita afinidade conosco. E logo depois dos primeiros anos, o Rita acabou optando por fazer a sua carreira solo, digamos assim, né? Então esse é o 34º encontro de Carnaval que o Rita oferece para a gente. Algumas coisas mudaram ao longo do tempo, né? Talvez um pouco no formato, o local do evento, as datas, o horário, o fato agora de ser presencial ou não. Ano passado já não foi presencial e esse ano não será novamente, mas eu posso dizer que 2 coisas nunca mudaram ao longo desse tempo. Primeiro, o entusiasmo dos participantes do evento sempre foi o ponto alto desse momento de estudo. E também a alegria no encerramento do encontro de Carnaval, porque a gente sai com aquela sensação de que gastou tempo com uma coisa boa, produtiva, que dá que acalenta o coração. Então é uma sensação muito gostosa também no final do evento, né? E é legal porque o Rita é uma casa que tem essa cultura do estudo sistematizado da doutrina dos Espíritos. Ao longo de um ano normal, nós temos muitas oportunidades de estudar. Temos os grupos de estudo das obras básicas de Kardec, de todos os livros de Kardec, Livro dos Espíritos 1 e 2, Evangelho 1 e 2 e por aí vai, além de outros grupos de estudos também para as obras complementares, que a gente julga importante, além de palestras, seminários, enfim, de uma série de outras oportunidades, né? Afinal, a gente tem sempre em mente que o Espírito de Verdade foi muito categórico ao dizer para Kardec que o amor e o estudo são fundamentais para o nosso progresso. E ele disse: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. Essa passagem está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra de Kardec, né? Mas também estará estampada, estará impressa numa das páginas de abertura do livro A Casa sobre a Rocha,
escrito pelo André Marinho, que é um companheiro nosso do Rita de muito tempo, e que esse livro começará a ser distribuído provavelmente agora em fevereiro, né? E é um livro comemorativo dos 60 anos da nossa instituição, e isso foi um pequeno spoiler, mas um spoiler, eu digo, relevante, porque esse livro vai ser um grande presente para todos nós, e é um livro que, para todos nós que amamos o Rita, né? E a gente, lendo o livro, a gente vai poder perceber de onde vem esse desejo de estudar. Por isso a relevância com o convite que a gente está fazendo, né? É esse compromisso que a casa sempre teve com a educação espiritual de cada um de nós. E a gente vai ver isso no livro do André, que a tia Vera, ou melhor, Vera Tavares, ainda muito jovem, ela em Campos dos Goytacazes já era cristã, de família, né? Família católica, e ainda jovem foi descobrindo o Espiritismo, a doutrina do Espírito, com seu primo Clóvis Tavares, que também tem uma obra muito bonita lá em Campos. Depois ela vem para o Rio de Janeiro, se casa, se torna esposa, mãe, mulher de família, né? E essa mulher determinada e corajosa que escuta o coração e se movimenta para desenvolver uma tarefa muito bonita na Rocinha. Aliás, antes disso, ela já tinha, junto com as suas filhas, instituído o seu culto no lar. Então foram os dois movimentos, os primeiros movimentos do Rita, né? O culto do lar e depois a subida na Rocinha para fazer um acolhimento fraterno, né? Então, a partir daí o Rita veio se construindo, não só, obviamente, com as mãos da tia Vera, mas com as mãos de muitos outros colaboradores, familiares, amigos, que participavam do culto do lar, que depois foi crescendo, e as palestras públicas, e aí daí surgiu a necessidade de um estudo mais profundo do Livro dos Espíritos, um estudo sistematizado da doutrina dos Espíritos. Então, daí que vem toda essa nossa vontade de estudar, né? Estudar para sermos pessoas melhores, estudarmos para servir melhor, estudar para seguir o Cristo como se deve fazer, né? Então, meus amigos, esse é o convite para estudar a doutrina dos Espíritos durante o Carnaval. E o tema que nós escolhemos para esse ano, aliás, é um tema que eu posso dizer que nos últimos 3 anos a casa tem tido uma influência muito forte sobre um determinado comentário que Kardec fez na questão 933 no Livro dos Espíritos, e eu vou ler o que Kardec fala. Ele escreve assim: o homem raciocina sobre a sua infelicidade e a analisa. Por isso é que esta mais o fere, mas também lhe é facultado raciocinar sobre os meios de obter consolação e de analisá-los. Essa consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de melhor futuro, e no Espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Então, pensando nisso e pensando no momento conflituoso que nós vivemos hoje, em todas as esferas da nossa vida, né? Que seja nas questões pessoais, nas questões familiares, na política do nosso país, na economia do mundo inteiro, nas questões de saúde pública também do mundo inteiro, e por aí vai, né? O tema escolhido, ou melhor dizendo, o tema desenvolvido foi sendo pacificador em tempos de conflitos. Numa época de pandemia, a gente tem visto muitos conflitos entre as pessoas, entre as famílias, entre os grupos de amigos que entram em atrito, às vezes, por uma questão assim tão boba, né? E a gente percebe que as relações acabam se deteriorando e é difícil você depois retomar o fio da meada, né? Às vezes, por uma questão sem tantos valores, as pessoas entram num conflito
e depois tem dificuldade de entender esse conflito e retornar a uma relação um pouco mais sadia, né? Então, e a gente vê também que muitas pessoas e muitas famílias ficaram assim meio que sem chão nesse tempo de pandemia, né? O convívio, o excesso de tempo junto, né? As pessoas não estavam acostumadas com isso, agora são 7 dias por semana, 24 horas por dia, e muita gente não soube lidar com essa situação, né? Então, é uma situação de conflito, embora é um tema bastante atual, embora eu possa dizer que a gente pode refletir que os conflitos sempre existiram. Desde que os 2 primeiros homens se encontraram na Terra, no mundo, os conflitos apareceram, surgiram, porque cada ser humano é um universo completamente diferente um do outro, né? O seu grupo de ideias, suas ideias próprias, né? Os seus desejos os mais variados que existem, os sentimentos, né? E os sentimentos que afloram muitas vezes são sentimentos conflitantes com o sentimento do outro, né? Então, a gente começa a pensar, nessa situação de conflito, eu busco apaziguar ou eu parto para o confronto? Será que o confronto cria essa possibilidade de construir uma harmonia entre as partes, entre eu e essa outra pessoa? Será que eu consigo identificar em mim os meus próprios conflitos, meus conflitos internos, aqueles de mim para mim mesmo, né? Como eu lido com esses conflitos que estão dentro de mim? Né? E os meus interesses pessoais, eles são mais importantes do que o do outro? Não importa o que aconteça, eu quero que o meu desejo prevaleça, meu interesse pessoal prevaleça? Será que isso gera conflito? Será que eu me acostumei a achar que o problema está sempre fora de mim e que a culpa é dos outros? Os outros que fazem as coisas que geram conflito e eu não? Será que essas situações mais diversas que tem me perturbam? Será que elas me causam algum desconforto? Eu consigo me tranquilizar e enfrentar essas situações ou eu finjo que elas simplesmente não existem? Eu sequer olho para elas e eu prefiro não enfrentá-las, ou eu talvez não tenha nem coragem de pensar nessas situações. Será que existem conflitos positivos e conflitos negativos? Será que é possível a gente ter uma linha de raciocínio por aí? Bom, tudo isso são reflexões, são perguntas que a gente gostaria de fazer durante o evento. Nós vamos pensar, vamos trocar ideias, vamos estudar casos, né? O objetivo é trazer casos, que as pessoas possam trazer os seus próprios casos, claro, aqueles que assim o quiserem, né? Então, é um encontro ativo, prático, né? Não é só teoria, é um encontro que a gente propõe vivenciar aqueles momentos na discussão, na conversa, e nas reflexões que serão construídas por todos nós, né? E aí a gente pode perguntar, o conflito é necessário? O conflito é necessário? A gente sabe que o conflito existe, mas ele é necessário para as nossas vidas? E aí eu gostaria de lembrar Kardec, nas questões 100 e seguintes do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma classificação bem interessante do momento evolutivo do homem, do momento evolutivo do espírito, né? Do ser espiritual, digamos. E ele se baseia nas qualidades já adquiridas, como ele escreve, nas qualidades já adquiridas e nas imperfeições de que ainda precisamos despojar. Então, essas duas características são a base da classificação que Kardec nos apresenta. Mas, enfim, é uma classificação de enormes possibilidades, é uma classificação infinita, porque as possibilidades são enormes. Imaginar as qualidades que um ser humano pode ter, ou das imperfeições que ele ainda tem. Então, o próprio Kardec diz que isso é uma classificação apenas didática, para que a gente tenha um modelo e tenha uma forma de raciocinar,
e, como ele próprio diz, ela não tem absolutamente nada de absoluta, não é absoluta, não é definida, né? Enfim, mas é uma questão só para que a gente possa iniciar um raciocínio. E, em geral, ele coloca 3 categorias. A categoria dos espíritos puros, que atingiram um maior grau de perfeição. A segunda é a categoria dos espíritos bons, que têm maior entendimento sobre as questões da vida e que têm eles buscam fazer o bem. E a terceira categoria, por último, os espíritos imperfeitos, que são aqueles ainda muito ligados à matéria e que têm uma forte propensão ao mal, ainda a fazer o mal. Se nós olharmos o mundo que a gente vive, se a gente olhar ao nosso redor e observarmos o que nós fazemos no mundo, o que nós fazemos do mundo e as nossas relações de um com o outro, nós vamos perceber que a maioria dos habitantes da Terra são espíritos dessa terceira categoria, dos espíritos imperfeitos, os que ainda precisam vivenciar muita coisa, de aprender muita coisa, a aprender a lidar com as situações da vida. Então, para nós espíritos, nesse momento evolutivo, o conflito é necessário. Nós podemos afirmar isso, enfim, não vou afirmar nada, né? Quer dizer, é a minha ideia, e a gente vai discutir isso no Encontro de Carnaval, e ele é necessário porque ele nos faz parar e nos faz refletir. Ele nos tira dessa zona de conflito, de conforto, né? O conflito nos tira da zona de conforto, ele provoca em nós uma determinada reação de desconforto e a gente precisa tomar uma decisão, a gente precisa repensar o que a gente está fazendo. A questão é, que decisão é essa que a gente toma quando a gente está num conflito? Será que é aquela decisão automática, repetida, que vem do nosso automatismo de tantas experiências vividas anteriormente, em encarnações passadas, inclusive, né? Que faz com que a gente tenha aquela resposta que a gente nem para pensar, a gente sai e coloca para fora, e aí essa resposta vem toda truncada, viciada, cheia de agressividade, cheia de violência, uma verdadeira patada. Será que a gente permite que isso aconteça ainda? Que a gente responde sem perceber que do outro lado tem uma outra pessoa, uma criatura como nós, que também tem seus desejos, tem as suas ansiedades, tem as suas necessidades? Ou será que a minha resposta vem depois de alguma reflexão? A gente consegue parar e refletir antes de reagir? Será que a gente consegue parar e lembrar de Jesus, quando ele dizia: não faça ao outro aquilo que você não gostaria que o outro fizesse a você? Quem gosta de receber uma patada? Quem gosta de receber uma resposta com agressividade, com impaciência? Então, lembrar que do outro lado da mesa tem um espírito imortal em desenvolvimento que trabalha assim como eu e que gostaria de ser acolhido nas suas angústias, nas suas necessidades e tratado com paciência, né? Que a gente está num esforço. Nós estamos num esforço enorme para aprender a lidar com as coisas da vida, não é? Eu diria que o conflito ele existe inclusive para espíritos que têm um desenvolvimento maior do que o nosso, espíritos mais desenvolvidos do que nós, que sejam conflitos de ordem pessoal ou sejam porque eles causam conflito e isso também acaba retornando para ele. Eu posso lembrar de Paulo, quando ele reclamava, digamos assim, que ele ainda fazia certas coisas que já não gostaria de fazer e não conseguia fazer aquelas coisas que ele já queria, que ele sabia que era o correto de fazer.
porque ele tinha os seus conflitos pessoais, tinha esse automatismo nas suas respostas muitas vezes. Mas ele também, o comportamento dele gerava muito conflito para as outras pessoas, porque ele fazia as pessoas refletir, reavaliar seus valores, né? E as pessoas acabavam buscando uma mudança no comportamento e isso mudava a ordem das coisas, né? E incomodava as pessoas. Algumas pessoas não queriam que a ordem das coisas fossem alteradas. Então, isso acaba trazendo conflito, incômodo, né? E é impossível agradar a todo mundo, né? E isso acaba causando uma certa turbulência e o conflito se estabelecendo. Mas é sobre tudo isso que nós gostaríamos de conversar no Encontro do Carnaval, sobre as possibilidades do conflito, sobre quem se conflita, quais são os motivos que me colocam numa situação de conflito, quais as suas causas e as suas consequências para cada um de nós, né? Analisando sempre quais conflitos eu experimento e se eu posso ampliar esse entendimento para me trazer benefícios, né? Para que ele possa trazer benefícios para mim. Obviamente, tudo isso que a gente está comentando aqui, a gente coloca na ótica da doutrina espírita. A gente traz as possibilidades e avalia o que a doutrina espírita nos diz sobre essas situações, né? E é exatamente por isso que não existe resposta pronta. E esse não é o nosso propósito, de trazer as pessoas para um encontro em que a gente tem alguma coisa já elaborada e pronta, como uma fórmula mágica. Isso não é o nosso propósito. O que nós propomos é fazer reflexões, é estimular as reflexões de cada um dos participantes do evento, né? Que a gente possa chegar a um entendimento de que o conflito pode se transformar numa grande oportunidade de crescimento e que mesmo que o conflito surja, que a gente pode, de alguma forma, restabelecer o nosso equilíbrio, restabelecer a harmonia entre as relações. É esse o objetivo, é construir esse entendimento, né? E pensando mais uma vez em Jesus, no Sermão da Montanha, ele enaltece, né, os aflitos, os mansos e os pacificadores. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Aflitos somos todos nós que temos na mente ou no coração alguma angústia, alguma dúvida, que ansiamos também, né, lá no fundinho do nosso ser, a aprender a lidar com as situações de dificuldade, as mais diversas, não é? Então, todos nós somos esses aflitos, né? Mas a gente também tem o desejo ardente de progredir, de se melhorar, de chegarmos a um determinado nível de desenvolvimento intelectual e moral, e como a própria questão 132 do Livro dos Espíritos nos diz, a gente vai progredir de tal forma que um dia a gente participará da criação da obra de Deus, não é? Isso faz parte do objetivo da encarnação de cada um de nós. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa é uma característica importante também para a gente enfrentar conflitos, né? Para que a gente possa transformar os conflitos, a mansidão. E bem-aventurados pacificadores. Aí sim, quando nós formos os pacificadores, quando nós, depois de assimilar os nossos conflitos e nos transformarmos em pessoas mais tranquilas, nós estivermos prontos para viver em paz com os nossos próprios conflitos, aí sim a gente vai poder trabalhar para que as outras pessoas também tenham, os povos e as pessoas também tenham paz, não é? Independentemente do que acontece fora de mim, se eu estou em paz, eu tenho esse equilíbrio, né? E esse é no fundo é isso que é importante, né? Que a gente possa
ter paz para que a gente possa contribuir para a paz das outras pessoas também. Pensando nas questões, nas informações práticas para o nosso encontro, esse ano, como eu acho que eu comentei no comecinho da nossa conversa, ele vai ser um encontro não presencial, vai ser via plataforma do Zoom, não é um encontro gravado, então não existe a possibilidade de alguém que não tenha participado depois ver como foi o encontro, isso não acontece. O encontrista não precisa ter uma conta paga no Zoom, basta se conectar depois com a plataforma, clicando no link que a gente vai mandar no convite, e esse convite será enviado 5 dias antes do evento pelo Rita, né? E o encontrista precisa sim ter um telefone com o aplicativo do WhatsApp, porque toda a comunicação vai ser feita através de um grupo criado por WhatsApp, né? As inscrições para o evento serão abertas no dia 1º de fevereiro, terça-feira, e serão realizadas sempre pelo site do Rita, que é rita.org.br. As vagas são limitadas por causa do número de salas no Zoom que a gente pode disponibilizar, e como isso é um evento prático, não dá para a gente colocar 100 pessoas nas salas, porque senão vai acabar sendo uma palestra, e não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é que as pessoas participem, troquem ideias, conversem. É quase como se fosse uma imersão, todo mundo ali junto, mas tem que ser um grupo um pouco menor, não pode ser tão grande, senão acaba não sendo produtivo, né? E o que a gente pede, exatamente por isso, a limitação das vagas, a gente pede que aquelas pessoas que porventura se inscreveram e que depois teve algum imprevisto, algum impedimento qualquer, não repassem o convite que vai receber mais na frente. Simplesmente entrem no site do Rita e faça a sua desistência da sua vaga, porque normalmente as vagas se preenchem rapidamente e a gente cria uma lista de espera. Então, se alguém desistir, a gente vai colocar no grupo alguém que fez a sua inscrição anteriormente, né? E alguém que está ali aguardando por uma oportunidade de participar, né? Ninguém precisa ser expert em doutrina dos espíritos, né, para participar do nosso evento. Eu acho que eu também já comentei isso. Basta ter interesse no assunto do nosso tema e na visão espírita, né? O evento vai ser realizado em 3 dias durante o Carnaval, dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, sempre das 9 às 12h40. Esses 3 dias serão divididos em 6 partes ou em 6 módulos, cada dia tendo 2 partes ou 2 módulos, né? E isso porque, na realidade, a gente vai construindo o pensamento, né? As reflexões. No primeiro dia de manhã, quando começar o evento, a primeira parte a gente chama de sensibilização. Ali em que é um momento que normalmente tem muita participação do grupo todo, porque ali a gente vai identificar as motivações que geram os conflitos para as pessoas. Na metade da manhã a gente faz um break para um cafezinho e depois a gente retorna com o primeiro tema, que a gente chama de tema 1, que vai ser a definição e a origem dos conflitos. A gente costuma terminar o tema, no final do seu módulo, né, da sua parte, com uma pergunta, que é um link que a gente faz para o tema que vem no dia ou no momento posterior. No segundo dia do evento, de manhã cedo, nós vamos conversar sobre os conflitos, se os conflitos são necessários, se eles são inevitáveis e por quê. Depois do cafezinho, a gente retorna para o terceiro tema e a gente vai pensar se existem conflitos potencialmente positivos e negativos. E quais são esses conflitos? Eu acho que aqui é uma boa reflexão também.
No último dia, pela manhã, é o quarto tema, que a gente vai pensar em como administrar os conflitos e transformá-los em algo de positivo para as pessoas envolvidas no conflito e para o ambiente em geral, né? E por fim, depois do cafezinho, o que a gente chama de tema integrador, que aí sim a gente entra com o que é ser um pacificador nesse contexto. E é bem interessante porque é a conclusão de tudo que foi, é a tentativa de fechar tudo que foi construído durante os 2 dias e meio anteriores, né? Aprendendo a ser pacificador em tempos de conflito, né? E aqui a gente tem, o pessoal está preparando assim muita literatura, tem livros que estão sendo estudados e que tem muita informação legal sobre comunicação, de como agir. Eu acho que vai ser legal, as conclusões desse tema vão ser bem legais. E eu gostaria de lembrar que, na realidade, para alguns trabalhadores do Rita, o encontro de carnaval já começou há bastante tempo, desde abril, quando eles se reuniram para fazer a escolha do tema, né? E montar esse roteiro que hoje a gente está vendo, né? Em novembro, esse grupo foi ampliado, né? Outras pessoas do Rita se reuniram, se juntaram a eles, para aí sim debater tema a tema, caso a caso, trazer os conceitos doutrinários, trazer exemplos de personagens importantes, obviamente Jesus, entre outros tantos, né? E aí sim se moldou esse formato, né? Esse roteiro que a gente está apresentando. E esse grupo de estudos, esse grupo que está se reunindo, ele vai trabalhar até a última semana, até uma semana antes do evento. E eu gostaria de lembrar também da importância do fator espiritual que está implícito nessa tarefa. Primeiro dizendo que quando o Rita ainda fazia esse encontro com o pessoal do Leão Denis, os espíritos disseram naquela época que o encontro de carnaval é um vínculo espiritual importante da casa com a espiritualidade superior. É um momento em que nós encarnados e eles desencarnados, entramos em sintonia com um objetivo único, ou melhor, com um objetivo unificado de aprofundar o entendimento sobre as questões que nos fazem crescer como os espíritos imortais que nós somos. Mas também que é uma grande oportunidade para estreitarmos os laços de fraternidade e amizade entre nós todos, plano encarnado, plano desencarnado. Nós sabemos que uma casa espírita, por todas as suas características, que seja pela ação do acolhimento das pessoas, pelas suas atividades no bem, pelos estudos doutrinários que oferece, pelas suas diversas tarefas mediúnicas que realiza, importantíssimas para uma casa espírita. Então a gente sabe que essa casa espírita precisa, sem dúvida nenhuma, de uma grande sustentação da espiritualidade superior. Por isso o Livro dos Espíritos, o encontro de carnaval, é tão importante. E segundo, eu gostaria de dizer também que muitas outras casas espíritas e instituições ligadas a outras religiões também fazem eventos com características similares ao nosso encontro de carnaval. Um encontro de estudo, um encontro de prece, encontro de recolhimento, de reflexão, e tudo isso cria uma ambiência vibracional muito positiva, de muito boa vontade, importante para a atuação dos bons espíritos desencarnados que atuam durante o carnaval junto a nós, encarnados e desencarnados também. Nesses dias em que as pessoas, de uma forma geral, se dedicam às festas, às celebrações, à bebida, à sexualidade, ok, tudo bem, mas
A questão é que muitas vezes vem o excesso e causa uma ambiência magnética que dificulta o trabalho desses amigos espirituais na assistência, no acolhimento dessas pessoas. Então, assim, o nosso encontro, além de nos trazer essas reflexões que serão muito úteis para a gente, eu tenho certeza, para os encarnados também, né, que participam do evento conosco, ela faculta também a colaboração do plano espiritual superior, que é sempre muito ativo e muito atuante durante esse período de carnaval. Bom, foi, né? O convite está feito, nós temos uma expectativa grande para esse evento, que, como sempre, a gente espera que seja um grande evento, bom, gostoso, fraterno, que seja legal para todo mundo, e a gente espera que as pessoas possam se colocar nos grupos no evento. São vários grupos, né? várias salas. Quem quiser, claro, quem quiser não se coloca tanto, mas o legal é quando a gente pode colocar e falar, expor, né? Para ter essa troca positiva. E vamos questionar a questão do conflito, vamos refletir sobre eles e como tentar transformá-los em coisas boas, em aprendizado para a gente, né? Sempre buscando o entendimento da doutrina dos espíritos. Nós esperamos que vocês venham participar do evento e tenham certeza que tudo foi feito com muito carinho, e nós esperamos que vocês, quem participe, né, quem venha participar, que vocês realmente gostem, né? Foi tudo feito com muito carinho, né? E essas pessoas que estão se preparando para participar do evento estão assim com os corações cheios de alegria, né? Eu acho que vai ser muito bom para quem quiser e quem puder vir participar. Ok? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, um beijo, e pedindo a Jesus mais uma vez que permita que a gente finalize esse convite e que saia tudo bem para todos nós daqui até o nosso evento. Um grande abraço para todos. Até a próxima.